Boa noite, meus amigos da nossa programação ao vivo no Facebook. Mais uma vez estou aqui, para quem não me conhece, sou o pastor Gerdau da Igreja Embaixadores do Reino de Cristo, aqui na cidade de Renascença. Eu tenho abordado o assunto sobre o caminho para a cruz, a última semana de Jesus. Eu tenho falado durante essa semana toda, e hoje é nosso último dia, o último dessa série, de o que ocorreu com o Senhor Jesus durante a semana, durante as suas últimas semanas aqui na Terra. Então vamos abordar novamente. Então, no domingo, desse último domingo, antes desse domingo, Jesus fez uma entrada triunfal em Jerusalém. E uma das primeiras decisões que nós abordemos naquela noite é que as pessoas têm que receber Jesus como Senhor. Ou seja, você não pode dividir a sua fé com outros deuses deste mundo. Isso já está na Bíblia, é bíblico, não se fala de outro nome a não ser do Espírito Santo, a não ser do Deus Pai Todo-Poderoso e do Senhor Jesus, que é o único que você tem que aceitar. Para você ser salvo, você tem que ter somente a Ele. Não pode dividir a sua fé com os deuses deste mundo, com as coisas religiosas. E na segunda-feira, que também foi a última segunda-feira do Senhor Jesus, aqui na terra, ele fez a purificação do templo. E nós também abordemos que a segunda decisão para uma pessoa ser salva, ela precisa romper com as coisas erradas. O que é romper com as coisas erradas? Você sabe quais são as coisas erradas. Abandonar a velha criatura, ser uma nova pessoa, uma nova criatura, se tornar realmente filho de Deus. Isso é romper com as coisas erradas. Tem uma transformação de vida. E na última terça-feira da semana, que o Senhor Jesus ia para a crucificação, ele também deu os seus últimos ensinamentos. E nós abordamos que a terceira decisão de uma pessoa para poder ser salva e conhecer de fato e de verdade o Senhor Jesus é aprender mais da palavra dele. Por que as pessoas são muito enganadas com as religiões, com os falsos profetas, com muitas coisas erradas que está acontecendo no altar e em várias igrejas, em várias religiões? Porque eles não aprendem mais da palavra. Não lê mais a Bíblia. Tem Bíblia na tua casa, mas não lê. Então é preciso sim para você aprender mais sobre a palavra, para você realmente ter esse encontro com Deus. E na última quarta-feira, da semana em que Jesus ia para a crucificação, que foi na verdade para a crucificação, nós falamos que naquela quarta-feira, uma noite antes da Santa Ceia, Judas fez o pacto da traição, onde ele foi até o sumo sacerdote, e ali recebeu 30 moedas para entregar Jesus. Tanto é que ele entregou o seu Jesus, achando que Jesus apenas ia apanhar, ia ser açoitado e depois ia soltar por aí. Não, ele foi condenado à morte. Então Judas, ele se arrependeu, jogou as moedas, entregou, na verdade nem entregou, jogou as moedas, mas ao mesmo tempo ele teve um remorso. Por quê? Tanto é que ele cometeu suicídio. Então, qual seria, então, a quarta decisão? É que a pessoa precisa confiar mais em Deus. Muita gente fala que confia em Deus, que crê em Deus, que crê aqui, crê ali, mas não confia verdadeiramente em Deus. Confia, sim, na própria religião, mas em Deus a pessoa não confia. E naquela última quinta-feira, Jesus celebra também a última ceia com os seus discípulos. Ou seja, uma quinta decisão é que a pessoa venha viver em comunhão. Então, para você ser salvo, para você ter uma vida com Cristo, é preciso que você viva em comunhão. Não somente com os irmãos dentro da igreja, mas na família, no trabalho, em vários lugares. Porque o verdadeiro cristão, ele traz a paz, ele promove a paz e também ele anda em comunhão. E também, naquela última sexta-feira, Jesus leva
a sua cruz. E qual seria então essa sexta decisão? Para que a pessoa venha morrer para o mundo. Para você ser salvo, você tem que morrer para o mundo. Largar a bebida, largar o cigarro, largar as drogas, largar a prostituição, largar todas as coisas erradas. Acabar com o teu próprio eu, tirar esses teus desejos pecaminosos. Então, entendendo? Então, para você ser salvo, você também tem que morrer para o mundo, tá? E daí no sábado, no caso seria hoje, né? A gente estava falando ontem para a noite de hoje, que Jesus espera a sua hora. Ou seja, hoje, nesse exato momento, desse sábado, Jesus ainda permanece no túmulo. E o que seria a sétima decisão de uma pessoa para ter uma vida com Cristo? É ela esperar só em Deus. Ela não tem que estar esperando em governo, depender de parente, de patrão, não. Ela tem que esperar só em Deus, como Jesus. Jesus prometeu e disse que ele iria ressuscitar no terceiro dia. Então, o que ele fez? Ficou aquele sábado no túmulo lá, esperando para que desse o terceiro dia. Ok? Então nós vamos falar de domingo. O domingo mais maravilhoso de todos os tempos. Porque o que chama a atenção não é o fato de Cristo também ter sido na cruz. É o que ele ressuscitou. E o que o mundo espera neste momento? Nada. Infelizmente, nada. Nesse exato momento, o mundo, as pessoas, os religiosos, eles não estão esperando um domingo de Páscoa para a ressurreição do Senhor Jesus e também para a ressurreição de suas próprias vidas. Nesse exato momento, eles estão preocupados com a sua carne assada amanhã. Nesse exato momento, eles estão preocupados com o coelhinho da Páscoa, com os ovinhos de chocolate para as criançadas. É com isso que as pessoas estão preocupadas neste momento. Neste momento, nesse sábado, em alguma parte, em algum lugar, as pessoas fizeram Judas para Maiá. De certa forma, esse boneco teve algum nome. Geralmente, coloca um nome de político. Mas esquece que o verdadeiro Judas não é o que se coloca no boneco, mas o que pode estar de dentro de uma pessoa. Quantas vezes você disse, em virada de anos, que você iria parar de fumar e não parou? Quantas vezes na virada de ano você disse que você iria parar de beber e não parou? Quantas vezes em virada de ano ou em algumas outras festas, como por exemplo o dia de Páscoa, que você prometeu algo e não cumpriu? Isso se chama traição de si próprio. Então a pessoa é o próprio Judas. Então a pessoa ela se torna o próprio Judas. Judas. Porque as pessoas só lembram do Judas porque ele traiu Jesus por 30 moedas de ouro ou de prata. Mas e você? Será que você não tem sido esse Judas? Será que você não tem sido essa pessoa que se tornou um Judas diante de Deus em vida agora? De certa forma. Porque amanhã, quando você acordar, você vai acordar pensando na tua carne assada, no almoço. Alguns já vão levantar pela madrugada para preparar aquela carne, né? É o fogo do chão, que tem que levantar entre 3 e 4 horas da manhã para estar ali preparando a carne. Mas não vai lembrar da ressurreição de Cristo. Ele só vai ficar na memória que Jesus morreu. É só isso. São poucas pessoas que vão dar crédito à ressurreição de Cristo. Claro, você tem que fazer um almoço bacana com a tua família. É algo muito importante, é algo maravilhoso de você juntar a tua família e ali trazer o que está morto no meio da família. Ressuscitar a família através da paz, através do perdão, através de uma nova vida. Então você tem que trazer isso para dentro da tua casa.
tem que trazer isso para dentro da família. Mas para você conseguir fazer isso, é preciso que você tenha em memória de que Jesus é o ressurreto. Por isso que no domingo, a gente vai abordar agora o assunto dizendo: domingo, Jesus ressuscitou. Então no domingo, aos primeiros raios de luz de manhã, surge uma luz mais forte que o sol. O túmulo se abre e Jesus ressurreto sai vivo e cheio de glória. Agora Jesus estava vivo e pronto para executar o seu propósito salvador. Nada mais o impedirá a partir de então. Ele venceu triunfante sobre a morte. Mateus capítulo 28, do versículo 1. Diz assim. Vamos lá. Mateus 28, do capítulo 1. E no fim de sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. O primeiro dia da semana, domingo. Domingo. Por isso que agora, para o cristianismo de hoje, o primeiro dia da semana é domingo. E o dia do Senhor agora é domingo. Não é mais no sábado. Agora é no domingo. E eis que houver um grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu, chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. Ou seja, houve o segundo terremoto agora. O primeiro, quando Jesus foi crucificado. Assim que o Espírito voltou para Deus, assim que Jesus entregou o Espírito, aconteceu o primeiro terremoto. Agora, houve o segundo terremoto, que quando Jesus ressuscitou. O primeiro terremoto, quando ele se foi. O segundo terremoto, quando ele ressuscitou. Sabe, meu amigo, isso me traz algo muito interessante, sabe? Me traz algo muito interessante. Tipo assim, algo bem interessante. Sabe, Jesus, ele perdoa todo mundo. Todo mundo. Mas a natureza não perdoa o ser humano. Por que a natureza não perdoa o ser humano? Porque o ser humano matou justamente o próprio Criador, que é do céu e da terra e de toda a natureza. E é muito interessante. Então veja que houve 2 terremotos. Antigamente não existia terremoto, como eu tinha falado em alguns vídeos atrás. Não existia terremoto, agora existe terremoto. E cada vez mais está piorando. Existe aqui no Brasil que não existia, agora está tendo terremoto. E essas escalas Richter estão cada vez mais aumentando. Lá no Apocalipse vai aumentar mais ainda. Mas você observa que teve 2 terremotos. O primeiro terremoto aconteceu, o tremor de terra aconteceu depois que Jesus entregou o Espírito. Ele falou: Pai, receba o meu Espírito. E ali a Bíblia fala, e ele expirou. E quando ele expirou, houve um tremor de terra. Agora, Jesus ressuscita e mais um tremor de terra acontece. Veja que interessante. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo respondendo disse às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Veja só, não tenha medo. No versículo 6, e ele não está aqui, porque já ressuscitou como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Então ali naquela hora, naquele momento, quando eles entraram dentro do túmulo, as mulheres entraram, estavam 2 anjos de Deus ali. E ele mostrou o túmulo. Olha, veja que o Senhor não está aqui. Veja que Jesus não está aqui. Veja que o túmulo está vazio. E depois imediatamente dizeis aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos.
E eis que ele vai adiante de vós para Galiléia, e ali o vereis. Eis que eu vou-lo tenho dito. Veja que Jesus ressuscitou dos mortos. Me diga uma pessoa que já ressuscitou dos mortos. Me diga. Me diga uma pessoa que ficou por 3 dias enterrado e ressuscitou. Me diga. Me diga uma pessoa. O único que venceu a morte, morte de cruz, foi o próprio Senhor Jesus. E é o único ressurreto de todos os tempos. Agora eu te pergunto a você, meu amigo, minha amiga. Por que você divide a sua fé com os deuses deste mundo? Não foi o Deus A, não foi o Deus B que morreu na cruz por você. Não foi ele que derramou o sangue, não foi ela que derramou o sangue por você. Não há registro nenhum de que essas pessoas estavam lá na cruz, foram crucificados e depois ressurgiram. Depois ressuscitaram. Porque quando houve aquele tremor de terra, na hora da ressurreição, muitos mortos também ressuscitaram ali. Eles andaram pela cidade toda de Jerusalém. Então veja o poderio do Senhor Jesus e você dividindo a sua fé com o Deus A, com o Deus B, com o Deus C e esquece de Jesus. Versículo 8. E saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram e anunciá-lo aos seus discípulos. Olha só. Indo elas, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhe: não temais, ide dizer aos meus irmãos que vão a Galiléia e lá me verão. Então eles tinham que voltar para a Galiléia, justamente aonde estavam os romanos atrás dos discípulos de Jesus. Ele tinha que voltar para lá, porque já houve ali em que o corpo de Cristo foi roubado. Por isso que esses soldados mentiram, receberam dinheiro para mentir. Eles tinham que voltar para lá. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes do sacerdote todas as coisas que haviam acontecido. E congregado eles com os anciãos e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, ordenando: dizei, vieram de noite os seus discípulos e dormindo nós o furtaram. Quer dizer, eles receberam uma quantia de dinheiro para mentir, sustentar uma mentira, dizendo que os discípulos de Cristo, os apóstolos, invadiram o túmulo no momento que eles estavam dormindo e roubaram o corpo de Cristo para chegar e dizer para todo mundo que ele ressuscitou. Então eles foram perseguidos. Já no início já foram perseguidos porque Pilatos queria saber aonde está o corpo deste homem. Aonde está? Só que os soldados também arriscaram suas vidas, porque na época do soldado romano, aquele que dormisse ali mesmo, na parte de segurança, a morte era certa. Não saía do seu cargo, não, era morte. Era morte. Então, para eles dizer que dormiram, eles tinham que pensar 10 vezes, porque eles sabiam que se pegar eles seriam mortos, porque eles morreram em serviço. Morreram não, perdão, porque eles dormiram em serviço. E todo aqueles guardas que dormiam em serviço na época, eles eram executados. Versículo 14. E se isso chegar aos seus ouvidos pelo governador, nós persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E foi divulgando isso dito entre os judeus até o dia de hoje. Até o dia de hoje, alguns sustentam a ideia de que o meu Senhor Jesus não ressuscitou. Eles sustentam a ideia de que ainda roubaram o corpo de Cristo.
E quem é que sustenta essa ideia? Se não é a própria religião que mente, ele sustenta essa ideia. A religião que eu falo, não preciso nem falar o nome, porque você faz parte dela. Por que não falam muito em Jesus, mas falam mais em nome de outros santos, de outros deuses, mas não fala de Jesus? Por que eles ainda sustentam aquele crucifixo pendurado com aquele boneco pendurado? Cristão que é cristão de verdade, ele não carrega o símbolo da cruz com aquele boneco pendurado. O símbolo da cruz hoje, o cristão, o cristianismo, a cruz, na verdade, ela tem que estar vazia. Uma cruz vazia representa venceu a morte. Uma cruz vazia representa vitória sobre a morte. Uma cruz vazia representa de que alguém está vivo ainda. E esse alguém se chama Jesus. Enquanto as religiões carregam aquela cruz, aquele homem pendurado ali. Eu me lembro perfeitamente uma vez, lá mesmo em Campo Largo, e praticamente quase no início que eu comecei a morar lá. Eu estava caminhando na praça lá mesmo, tem a igreja lá. Entrei lá dentro e vi as mulheres lá rezando para aquela cruz, com aquele boneco pendurado. E eu era uma pessoa tão endemoniada naquela época, que eu cheguei perto delas lá e disse, esse daí está precisando mais de ajuda do que cada um de nós aqui. E de certa forma, ficaram bravos, tentaram até chamar a polícia para me tirar lá. Só porque eu disse isso. Mas se você analisar, eu não estava errado. Não estava. Porque se hoje eu estou depressivo, se hoje eu preciso de ajuda, se hoje eu quero libertação para minha casa, para minha família, se hoje eu preciso disso, preciso daquilo, de uma transformação de vida, como que alguém pendurado numa cruz iria poder me ajudar? Então alguém tinha que alguém tinha que morrer na cruz e ressuscitar no terceiro dia. Por isso que a cruz do verdadeiro cristão, que realmente serve a Jesus, a cruz, ele olha para a cruz vazia. E não sustenta uma cruz com aquele bonequinho pendurado. Não sustenta. Então analise esse contexto. Ah, mas você está falando mal da minha religião. Não estou falando mal da sua religião. Eu estou falando o que é verdade. Não há outra história para isso. Estão compreendendo? Vamos mais além ali. E os 11 discípulos partiram para Galiléia. Fala que agora é 11 discípulos, não tem mais 12. Porque Judas se matou. E para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando ouviram, o adoraram. Mas alguns ainda duvidaram. Olha que teve discípulos ainda que duvidou. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e da terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. O amém significa que assim seja. Então, olha só. Ide ensinai todas as nações. E isso nós, pastores, estamos fazendo. Nós estamos ensinando a todas as nações. Eu falo de pastor, não vou colocar os demais no rolo, não. Eu falo realmente de pastores, mas pastores de verdade. Tá? Não estou falando desses pastores aí que entraram numa corrupção, que está maior difamando os pastores aí por causa aí desse rolo do MEC. Esses não são pastores. Tem título de pastores, mas não são. São homens que já foram rejeitados por Deus. Eu estou falando de pastor que não se envolve em política. Não se envolve em política. Pastor, ele tem chamado para ser pastor. Se ele tivesse chamado para ser política, então ele deixava o seu título de pastorado e se tornaria um político. Essa é a minha opinião. Essa é a minha opinião. Eu, quando estava morando em Campo Largo, me candidatei a vereador. Só que eu renunciei porque eu queria ser pastor. Então, como eu tenho essa formação
essa formação, esse pensamento, então para mim é assim, se eu quero ser pastor, então não tem que me envolver com política, eu não tenho que me candidatar a nada. A não ser que eu seja um diácono, um obreiro, até mesmo um membro da igreja. Mas por chamado do altar, aí é outra história. Aí é totalmente diferente. Por isso que ele fala, ide e ensinai todas as nações. Então nós fomos chamados para ensinar aquilo que Jesus tem nos ensinado. Agora é o momento também de nós ensinar as pessoas a ter uma vida com Cristo, a ter um encontro com o Senhor Jesus, ensinar através das Sagradas Escrituras. Nós não temos que ficar perdendo tempo e ficar profetiza daqui, profetiza dali. Eu tive uma visão lá, tive uma visão cá, no meio de uma congregação de muitas pessoas, e só começa a falar em profeta daqui, eu profetizo isso, eu profetizo aquilo, e não está ensinando a ninguém, não está ensinando as pessoas a buscar um encontro com Deus, não está ensinando as pessoas a ter um encontro com Ele, não está ensinando. Infelizmente é isso que tem ocorrido em vários lugares, em algumas igrejas por aí. Aí ele fala, e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, esse batismo aqui que Jesus fala é o batismo nas águas, para a remissão dos pecados. O batismo nas águas só pode ocorrer a partir do momento que uma pessoa ela já sabe discernir o certo e o errado, porque uma criança não tem pecado. Aquele batismo que nós tivemos aí lá atrás, bem que na verdade eu tive 2 tipos de batismo. Eu tive um lá na igreja católica, que foi lá da igreja católica ucraniana, que tem lá na Avenida Kennedy, né, quem conhece lá, tem lá na Avenida Kennedy lá em Curitiba. Eu fui lá. Eu fui batizado lá e depois também fui apresentado em centro de terreiro. Mas deixa pra lá. Mas agora, esse negócio de batizar criança não existe, porque criança não tem pecado. O batismo é para pecador. É para homens e mulheres, formados, como eu e você. Esse é batismo, para a remissão dos pecados. Onde você entrega a vida para Jesus, aí você vai para um rio, junto com o pastor, e ele vai descer você às águas. A partir dali você mata a velha criatura e se torna uma nova criatura. Estão compreendendo? Esse é o verdadeiro batismo. Não o batismo da religião. O batismo da religião é inválido. Inválido. Por quê? Porque você pode até batizar uma criancinha agora na religião. Mas lá na frente, ela vai ter que se batizar de novo. De novo, porque ela já vai saber discernir o que é certo e o que é errado. E ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E Jesus manda-nos ensinar as Sagradas Escrituras. Desde o início de Gênesis até o Apocalipse. Em momento algum, o pastor ele tem que escolher o que vai ensinar ou não ensinar. Ele tem que colocar ali tudo o que está escrito aqui e ensinar o povo. Então, o dia da ressurreição nos ensina que devemos tomar a decisão de viver para Deus somente. Depois de morrer para o mundo e esperar em Deus, chegou a hora de viver a vida abundante que Jesus nos prometeu. Quer ver? Vamos ler comigo ali no João 10:10. Olha só que bacana o que o Senhor Jesus promete. Ele fala bem assim, no João capítulo 10, do versículo 10. Ele fala assim. Eu vou ler o versículo 9. O versículo 9, depois o 10. Jesus fala no versículo 9. Eu sou a porta. Ele é porta. E se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagem. Então você tem que entrar por essa porta. E essa porta se chama Jesus. Não é a religião, não é o santo A, não é o santo B, não é o santo C. Essa porta é Jesus, o único, o ressurreto, o verdadeiro, o príncipe da paz. É esse, o verdadeiro, aonde que todos os joelhos se dobram e que todas as línguas confessam que Ele é Senhor, que Ele é poderoso.
é o Senhor Jesus. Aí o versículo 10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e destruir. E aí Jesus fala, eu vim para que tenham vida e a tenho com abundância. Então esse ladrão se chama Satanás e seus demônios. O que ele quer roubar aqui não é o seu carro. O que ele quer roubar aqui não é a tua casa. O que ele quer roubar aqui não são as tuas coisas. O que ele quer roubar aqui é a tua fé, é a tua crença, é a tua sabedoria, é o teu entendimento. É isso que ele quer roubar. Principalmente aquilo que Jesus fez na cruz por você. Salvação. Ele quer roubar a tua salvação. Ele quer tirar a tua coroa. Ele quer arrancar o teu galardão. É isso que ele quer fazer. E Jesus fala que ainda vem trazer vida e que tenha com abundância. Que vida é essa que Jesus tanto fala que ele veio trazer? Uma vida de paz, uma vida de tranquilidade, uma vida totalmente diferente, mas essa vida aqui dentro de você, não é o que está por fora. O por fora é um mundo de aflições, Jesus mesmo fala. Ele mesmo diz, no mundo tereis aflições, tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então ele fala que nós vamos ter aflições, só que essa vida que ele fala é dentro de você, uma vida diferente. Um homem, uma mulher diferente, uma pessoa totalmente diferente. Se antes você era uma pessoa depressiva, hoje você não vai ser mais. Se antes você era uma pessoa que só vivia na base da tristeza, hoje você vai ser uma pessoa alegre, mesmo no meio das tribulações, das perseguições, mesmo no meio de tanto caos neste mundo, a alegria permanece de dentro de você, porque é o próprio Espírito Santo, é o próprio Deus de dentro de você. E essa é uma vida abundante que Deus te dá. Algumas igrejas, algumas adeptos religiosos colocam essa vida abundante como se fosse uma geladeira cheia, uma conta bancária cheia. Não é. Não é isso daí. Ele fala de uma vida abundante totalmente diferente. É você ser abundante consigo mesmo. É você ser abundante de dentro de você. Se regozijar, entrar no gozo do Senhor. Claro, Jesus também nos ensina lá em Mateus, em Lucas e também em Marcos. Ele fala também, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas seriam acrescentadas. Então significa que ele sabe muito bem do que você precisa. Ele sabe o que você precisa, ele sabe que eu também, que eu preciso. Ele sabe. Ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente. Então olhe esse Jesus glorificado e veja se amanhã você vai lembrar dele. Porque amanhã é domingo de Páscoa. Amanhã a religião vai distribuir ovinhos de Páscoa, coelhinho de Páscoa, chocolatinhos. Eu vou falar uma realidade aqui para vocês. Sabe quem que comemora a Páscoa com ovinhos e tudo mais? Você sabe? Posso falar para você? Tem algum filhinho do teu lado ali? Tira ele daí. Tira ele daí. Tira ele daí. Não vamos tirar, né, essa alegria da criança que quer comer chocolate e acredita no coelhinho da Páscoa. Mas você tem que ensinar que domingo de Páscoa é ressurreição de Jesus. Tá? É ressurreição de Jesus. Mas dê o chocolate. Se não tem criança, então agora eu vou falar. Quem faz o coelhinho da Páscoa, prepara os ovos da Páscoa para distribuir, sabe quem? Os satanistas, os bruxos e adeptos ao Wicca. São esses, eles fazem isso. Os adeptos ao Wicca, eles preparam certinho com velas em volta ao redor e colocam ovos coloridos. Ovos coloridos. E outras histórias mais, porque se eu contar aqui certinho, a gente vai longe e ainda acaba saindo até do foco que não seria isso daí. Mas como amanhã é a ressurreição, vai representar a ressurreição, que é a semana de Páscoa, você tem que entender que significa Pesach, ou seja, passagem de uma vida para outra, de uma vida velha para uma vida nova, de uma vida errada para uma vida certa. Significa passagem de transformação
de uma vida para uma outra transformação, de uma outra vida. E você pode ter isso daí na sua vida a partir de hoje, de ressurgir, sabe? De você ressuscitar para uma vida nova. De você ter uma outra transformação de vida. Por isso que ele fala, tenha uma vida abundante. Tenha uma vida abundante. Uma vida contigo mesmo. Por isso que você tem que tomar uma decisão. E essa decisão é de viver para Deus e siga para a cruz. Eu vou ler para você o Mateus capítulo 10 aqui. Deixa eu buscar aqui. O Mateus capítulo 10 que me vem em memória agora. Deixa eu ver. Capítulo 10. Espera aí, aguenta um pouquinho aí. Deixa eu ver aqui. Eu tenho falado muito isso daí nas minhas pregações. Aqui, ó. Mateus, o capítulo 10, do versículo 38. Eu vou ler o 38, o 39 e o 40 para você entender. Para você entender o que é a verdadeira Páscoa. E está aqui. Para você entender o que é viver uma vida somente com Cristo. Para você entender que a tua vida de religião é uma vida totalmente errada. Estou falando isso seriamente mesmo. Porque na religião você pode tudo. Na religião você pode ir para os teus rock and roll. Nas religiões você pode ir para as noitadas, nos teus bailão e flashback. Na religião você pode dançar funk, andar pelado, pode fumar, pode beber, pode se prostituir. Você pode fazer um monte de coisa na tua religião. Mas com Jesus já é diferente. Com esse aqui, o ressurreto, o Filho do Homem ressuscitado, já é totalmente diferente. Quer ver? Olha aqui. Mateus capítulo 10, do versículo 38. E quem não toma sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Se você ainda não tomou uma decisão de entregar a vida para Jesus e de tomar a tua própria cruz e seguir o Senhor Jesus e obedecer a palavra de Deus, ele mesmo fala que você não é digno dele. Se eu não tomar essa cruz e não seguir o Senhor Jesus somente a ele, então eu não serei digno. E se eu não serei digno, então significa que nem a salvação eu vou ter. Você pode, mas pastor, eu não fumo, eu não bebo, sabe? Eu não pratico maldade, sabe? Eu sou uma pessoa muito boa. O inferno não é só para quem pratica a maldade. O inferno é para aquele que não entregou a vida para Jesus. Tanto é que no inferno vai ter gente, pessoas boas também no inferno. Vai ter pessoas boas. O problema que manda a pessoa para o inferno não é somente o que ela apresenta. Porque tem uns que apresenta, tem uns que mata, se mostra, rouba, se mostra, estupra, violenta, faz um monte de coisa e ainda se mostra. Mas há aquelas pessoas que são pessoas boas. Mas o problema é o que está dentro. É a alma. É isso que você tem que entender. É a alma. Ah, mas eu ajudo muito bem na cesta básica. Nossa, você pode dar um caminhão de cesta básica para uma favela inteira se você quiser. Mas você de repente fuma, de repente você bebe, de repente você mente, de repente você fala palavrão. De repente o teu pensamento é outro. Estão compreendendo? Então se você não pega a cruz, significa que você não terá salvação e não é digno de nada do Senhor Jesus. Olha só do versículo 39. Quem achar a sua vida, perderá. Então, ou seja, quer ser salvo? Perca a tua vida agora que você tem. Perca agora. Abandona agora essa cerveja que está aí na tua geladeira. Essa cerveja, esse uísque, essas coisas que está tudo dentro da tua geladeira, preparado para Páscoa amanhã. Bem na ressurreição de Jesus, ainda o fulano ainda vai beber. Quer perder agora e ganhar lá na frente? Então pega tudo e quebra. Abra tudo, joga fora. Não dê para ninguém. Joga fora. Esvazia essa geladeira. Vai, faz isso.
Quero ver se você faz isso agora. Pega essas coisas aradas e joga fora. Derrama lá. Manda lá para a privada. Veja o que ele fala. Quem achar sua vida, perder-lhe-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Você ama Jesus? Se ama ele mesmo? Porque tem muita gente que fala que ama Jesus, mas ama só da boca para fora. É igualzinho aquele cidadão que trai a esposa ou a esposa trai o marido. Ah, eu amo a minha esposa, mas o cara trai ela. Ah, eu amo o meu marido, mas ela trai o marido. Ah, eu amo a minha namorada, eu amo a minha noiva, mas está traindo. Ah, eu amo o meu irmão da igreja, da minha congregação, eu amo ele, mas trai ele. Apunhala ele pelas costas. Isso não é amor. Estão compreendendo como é que é? Você acha que as coisas de Deus é brincadeira? Até a tua religião tem que, não pode viver até nisso. Acaba se tornando brincadeira. Se você não praticar o que está aqui, não vai adiantar de nada. Aí no versículo 40. Quem vos recebe a mim, me recebe. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Pronto. Se você recebe o seu Jesus na sua vida, na sua casa, você também está recebendo a Deus. Ah, mas eu tenho já a minha santinha, eu tenho o meu santinho. Então você tem a tua santinha, você tem o teu santinho, mas você não tem Jesus e não recebeu Deus. Está aqui. Está aqui. Está aqui, ó. Anota aí. Mateus, capítulo 10, do versículo 38, 39 e 40. Abre na tua Bíblia se você tem. Ou bate ali mesmo no Google, que vai te mostrar justamente isso daqui que eu estou falando. Então você tem que tomar uma decisão de viver para Deus e seguir para a cruz, porque Ele ressuscitou. E se Ele ressuscitou, significa que lá na frente vai ter o juízo dele. Jesus agora, nesse exato momento, hoje, Ele é o nosso advogado. Se você está respirando hoje, porque é Ele que está te dando esse ar e está te dando esperança. Porque se você morrer sem Ele, se você morrer no pecado, não adianta mais. Pode chamar o padre, o fulano, o cicrano, fazer 10, 20, 30 reza, 40 missa, dar em volta ali, de mãos dadas em volta do teu caixão, acender vela cor-de-rosa, amarelo, verde, branca, vela de 70, 60 dias, pode fazer o que for. Não vai salvar a tua alma. A tua alma tem que ser ganha agora. A tua alma tem que ser entregue agora, enquanto está vivo. Viver para Cristo. Ah, pastor, mas Deus é tão bom. Mas Ele é bom. Mas Ele é justiça. Ele é amor e Ele é justiça. Para você entender como que é a justiça de Deus, não existe amor de Deus sem justiça. Não existe a bondade de Deus sem a justiça. E a justiça de Deus também não existiria se não houvesse a bondade e não houvesse o amor. Porque a bondade e o amor é o que você está tendo agora. A misericórdia e a compaixão é o que você está tendo agora. Porque depois que você morrer, não haverá mais bondade, não haverá mais misericórdia e não haverá mais compaixão. Haverá agora apenas juízos. Em cima de juízos. E aí? Aí vai ser tarde demais. Vai acabar perdendo a salvação. Simplesmente. Porque a caminhada para a cruz realmente não é fácil. Mas é o único caminho mostrado por Jesus para quem quer segui-lo. E eu vou provar isso para você na Bíblia. Para nós encerrar esta mensagem, eu vou provar para você na Bíblia que Jesus é o único que você tem que seguir. Então, se prepare. Se prepare, porque se você é adepto à religião e a vários deuses, agora vai mexer com você. Porque a Bíblia, as Sagradas Escrituras,
ela nos confronta. Por incrível que pareça, ela nos confronta. Ela confronta nós mesmos e confronta também os nossos pecados. Eu vou ler para você ali, para nós encerrar. João 14, do versículo 6. João, capítulo 14, do versículo 6. Anota aí. João, capítulo 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus, a boca dele, da boca do Senhor Jesus. Disse-lhe Jesus. Não foi a A que falou, o M que falou, o B que falou, o C que falou. Não foi. Foi o próprio Jesus. E disse-lhe Jesus, eu sou o caminho. Olha lá, vamos lá para a parte. Eu sou o caminho. O mundo, a religião fala que todos os caminhos levam a Deus. Mentira, 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 mentira. O único que leva até Deus é esse aqui, o Senhor Jesus, porque ele já disse, é eu que sou o caminho. Não é essa estrada, não é esse caminho da esquerda e da direita. É eu. Jesus fala, eu sou o caminho. E a verdade? Ele é o caminho e a verdade. Ele é a verdade absoluta. O único que venceu, morreu e ressuscitou. É o que tem olhos e te vê. É o que tem ouvidos e te ouve. É o que tem boca e fala com você. É o que tem nariz e respira. É o que tem a mão e que te estende a mão. É o que tem as pernas e vai até você para te ajudar. Esse é a verdade. E não aqueles que, ao contrário do que eu falei, que tem olhos não vê, tem ouvidos não ouve, tem boca não fala, tem nariz não tem ar nenhum, tem pernas não anda, tem que ser carregado, tem braços, então nem sequer estende as mãos. Então ele é a verdade. E ainda ele fala, e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a vida. É a própria vida. Uma vida abundante que pode estar dentro de você se você abandonar o pecado e buscar a presença de Deus e ser batizado com o Espírito Santo. Primeiro se batiza nas águas e depois se batizar com o Espírito Santo. O pastor que batiza, o batismo nas águas é o batismo de João. A Bíblia fala, batismo de João. Por que o batismo de João? Porque qualquer um de nós que estamos na obra de Deus, que fomos chamados para fazer esse tipo de trabalho, então nós também estamos designados a batizar as pessoas nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí o batismo com o Espírito Santo é totalmente com Jesus. É somente a Ele. É somente a Ele. Agora você vai ver o que ele fala aqui. Ninguém, ele fala, ninguém vem ao Pai senão por mim. Pronto. Fechou o caneco. Acabou. Ninguém vai chegar até Deus se você não ter uma vida com Jesus. Ninguém chega até Deus se você não ter uma comunhão com Jesus. Ninguém chega até Deus se você não tomou a sua própria cruz e não está seguindo a Jesus. A religião não vai te levar até Deus. O pastor não vai levar você até Deus. O padre não vai levar você até Deus. A Santa A, a Santa B, a Santa C também não vai te levar até Deus. O Buda não vai levar até Deus. O que vai te levar até Deus é o Senhor Jesus. Por isso que nós, os cristãos, nós sempre oramos em nome do Senhor Jesus. Porque quando a gente entra na presença de Deus pelo nome do Senhor Jesus, uma sala do trono se abre para nós. É como a gente entrasse de dentro de um santuário para falar com Deus. Jesus é o passaporte de tudo para chegar até Deus e também para ter a salvação. É o único que pode te libertar. Então, nessa caminhada, a cada dia devemos decidir receber a Cristo como Senhor.
romper com as coisas erradas, aprender mais da palavra, confiar mais em Deus, viver em comunhão, morrer para o mundo e esperar no Senhor e viver somente para Deus. Então, para mim encerrar esta mensagem, é dizer: tome a sua cruz. Tá bom? Amanhã, às 7 horas da noite, aqui em Renascença, a gente em breve vai mudar de endereço, mas eu convido você para amanhã, às 7 horas da noite, aqui na rua Nilo Peçanha, número 677, Centro de Renascença. A gente vai estar no nosso culto da família, orando pela família, e também a gente vai estar com o nosso pisache, certo? Com a nossa ceia de Páscoa, e a gente vai falar de uma mensagem muito forte sobre a verdadeira Páscoa, que é o Senhor Jesus, tá bom? E aí você pode também estar aí em Campo Largo, aí na Igreja Embaixadores do Reino de Cristo, ali na rua 15 de novembro, número 2958. Tem às 9 da manhã e tem às 7 horas da noite também. Você pode ir lá. O pastor de lá é o pastor Márcio, presidente e fundador da igreja. E também temos lá em Araucária também, lá em Araucária, tem uma igreja também da Embaixadores, tá bom? Ah, pastor, mas onde eu moro não tem uma Embaixadores. Então vai numa outra igreja. Tem Deus é Amor, tem Congregação Cristã, tem Universal, tem Mundial. Vai nas outras igrejas. Mas vai lá buscar o Senhor Jesus, o verdadeiro Senhor da sua vida, tá bom? Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Compartilhe esse vídeo a todos, em nome do Senhor Jesus, e graças a Deus.